Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, continuando no capítulo 1, aflições dos sentidos. Possuindo, portanto, o perfeito uso da razão, enquanto eu, homem, Jesus, experimentava em todos os meus sentidos uma indizível aflição, por estar naquele lugar tão estreito, dentro do ventre de Maria, sendo obrigado a tê-los todos privados de movimento. Sentidos são 5 sentidos, que ele está falando. Privado de movimento e de extensão. Assim, os olhos sempre fechados, os lábios em contínuo silêncio, as mãos e os pés sempre imóveis, sem movimento algum, e todo o corpo quase sempre na mesma posição. Aflição da mais grave que possa sofrer jamais quem tem o perfeito conhecimento. É verdade que meu pai, para outros, acelerou o uso da razão no seio materno, como aconteceu à minha amada mãe. Mas ela foi isenta de sofrer a aflição que naquela estreiteza podiam sofrer seus sentidos. Não houve, no entanto, esta exceção para mim, porque meu pai quis que eu sofresse todas as aflições que costumam causar à natureza humana semelhante angústia e estreiteza. A gente já falou sobre isso, Aí só para continuar. Aflição da visão. Encontrando-me, portanto, em tão grande sofrimento, eu ofereci ao meu pai a privação de poder ver, que muito me atormentava. Em desconto, olha que interessante, isso que é o interessante aqui de Jesus, que ele fala de desconto. Quando a gente desconta, a gente tira, A gente tira um valor, a gente vai dar um desconto para alguém, R$100. Aí eu dou um desconto de R$10, eu vou receber R$90. Então, vamos ler, vamos guardar isso na cabeça, porque é o jeito de rezar de Jesus na divina vontade. E é o jeito que nós também vamos rezar na divina vontade, tá? Eu estou privada, nesse momento, de poder sair de casa por causa do Covid. Estou privada de poder ir, com toda a liberdade, sem usar máscara, num shopping. E comer lá no shopping, ficar no meio, das pessoas no shopping e tudo mais. Estou privada de ir no cinema, sentar do lado do meu namorado no cinema. Estou privada de ir na missa e ficar sentada do lado do meu esposo, Apesar de que aqui na minha paróquia não tem isso, mas tem paróquias que é assim, Cada um senta a uma distância do outro. Estou privada. Então, Jesus está oferecendo ao Pai a privação dele não poder ver algo que é muito chato, Ele viveu assim, só assim. Ele só viveu isso. A vida dele inteira. Toda a vida dele. Desde o ventre materno até a cruz, Então, no livro da vida íntima de nosso Jesus Cristo, a gente vai ver o que Jesus fez por nós. O que ele fez por nós, o que ele foi capaz de fazer por nós e que nós não queremos fazer por ele de jeito nenhum. A gente não é capaz de fazer nem por ele, nem para o nosso próprio bem, nem pelo bem de ninguém da nossa família e nem pelo bem de ninguém do planeta Terra. Então, a gente não quer sofrer. A gente não quer ser privado de prazeres, de favores de Deus, de graças, da saúde. A gente não quer perder nada. A gente só quer ganhar e ganhar e ganhar e ganhar e sempre estar no lucro. No lucro. E Jesus, ele viveu sempre oferecendo todas as privações que ele recebia, desde a primeira privação, desde o primeiro momento. Então, eu ofereço, meu Pai, a privação de eu poder ver, que é algo que é muito chato,
Ó Pai, eu ofereço essa privação de não poder sair para onde eu quiser, passear onde eu quiser, viajar para onde eu quiser, ver gente que não vai ter ninguém nos lugares também, porque tá todo mundo, né, com a mesma privação, né? Não tem festa, não tem baile, não tem evento, não tem nada que eu gostava, Pai. Então eu ofereço toda essa privação em desconto, tá, Pai? De tantas culpas que todo gênero humano comete pelo sentido dos olhos. Então, no caso dele, ele está falando: eu sofri, então o Senhor olha para o meu sofrimento, tá? Então, eu estou sofrendo, então o Senhor vai descontar o meu sofrimento em tudo que o ser humano faz, vendo de todas as coisas que ele vê. Né? O ser humano tá vendo, ele vê tudo que ele quiser, ele pode pegar uma revista pornográfica e ver à vontade lá, ligar um vídeo lá com um monte de gente fazendo coisa errada, ele vê. Né? Ele assistir as novelas uma atrás da outra, seriado um atrás do outro, ver tudo o que acontece, ele tem toda a liberdade de ver tudo que ele quiser. E eu tô aqui sem poder ver nada, com o olho fechado dentro do ventre materno, sem poder ver nada, Pai. Então, o Senhor considera, tá? O meu sofrimento, Pai, por eu não estar podendo ver nada, em desconto das culpas, da culpa de tantas pessoas humanas, dos pecados que elas cometem vendo pelos olhos, cometendo pelo sentido dos seus olhos. Vocês entenderam, gente? Como era a vida de Jesus? Como que ele reparou? Como que nós devemos reparar na vontade humana? Então, eu, Pai, eu estou aqui. Tenho vontade de ter meu dinheiro. Tenho vontade de sair para fazer compras. Tenho vontade de gastar meu dinheiro, gastar dinheiro. E eu estou privada disso. Eu não tenho salário. Eu trabalho com meu marido e nem eu nem meu marido a gente tem dinheiro sobrando para a gente gastar. Nem eu nem ele. A gente só tem que pagar as contas do mês. Não sobra nada para poder a gente gastar à vontade. Então, eu me privo disso. Né? Eu poderia estar trabalhando como cabeleireira, deixar meu marido se virar com a casa e eu ser aquela egoísta que eu era antes, voltar a trabalhar como cabeleireira e todo o dinheiro que entrasse para mim, eu iria pegar e gastar à vontade. E não me privar disso. De jeito nenhum, de comprar à vontade, não, de jeito nenhum. Mas eu, obediente à vontade divina, que me permitiu estar sob a obediência do meu esposo, trabalhando no escritório com ele, em prol do bem da minha família, Deus permitindo que a gente esteja numa pandemia com restrição de todos os tipos, então não tem eventos, por isso não tem muitos clientes, porque os nossos clientes eram de eventos, de brindes, né? Então a gente não tem dinheiro. E eu não vou me revoltar, eu não vou me rebelar, eu vou aceitar a vontade divina, que é viver sob a obediência do meu esposo, que é um mandamento. É um mandamento, envolvendo dentro do mandamento da castidade, da fidelidade conjugal, né? De você honrar, né, o seu relacionamento conjugal, está dentro desse mandamento. Do mandamento de você, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, aquilo que eu não desejo, aquilo que eu desejo para mim, eu também devo desejar para o outro. Se o outro não pode, eu também não posso, então eu não posso também. Não adianta eu chorar. Então, eu estou mortificando a minha vontade. Por mais vontade que eu tenha, eu não faço. Mas eu faço de todo o meu coração, eu obedeço de todo o meu coração. Vivendo na divina vontade, né? É você amar e obedecer a ordem que Deus coloca nas coisas. Se eu sou, né, estou vivendo nessa situação, mesmo que eu fosse meu marido, se eu fosse meu marido, ele também se priva de comprar qualquer coisa que ele quer,
Porque ele sabe as prioridades que ele tem como pai de família, que é manter a empresa, em primeiro lugar, para poder manter o negócio dele, manter a funcionária, pagando direitinho, continuando a pagar os seus fornecedores, né? A luz, a água, né? A matéria-prima, toda a ordem das coisas. Então, eu e ele, nós nos sacrificamos todo mês. E não sobra, às vezes falta dinheiro e a gente tem que emprestar da minha irmã, emprestar do cartão de crédito, emprestar do sogro, do cartão do sogro para fazer compra, quando acontece de não ter dinheiro para fazer compra, e assim vai, né? Então a gente e faz com muito amor, mesmo que a gente esteja sofrendo, privados de muitas coisas, mesmo que a gente não seja aquilo que a gente gostaria, do jeito que a gente gostaria. A gente adoraria, né, que fosse de outro jeito, mas a gente aceita as coisas como Deus as colocou e ofertamos em prol, né, de reparar o mundo inteiro, de reparar por todos esses ricos que têm dinheiro sobrando e que estão roubando, corruptos, né, lavando dinheiro a Deus dará, hackers que estão roubando contas correntes, né? A gente tem tanta situação de ladrão nesse mundo, de corrupção em prol de dinheiro. Então eu estou sem nenhum real, eu ofereço a privação da falta do dinheiro em desconto de tantas culpas que todos hoje os seres humanos estão cometendo por estarem roubando dinheiro que não é deles. Pai, na divina vontade, eu com todo o meu coração faço por amor a Ti, vivo essa privação por amor a Ti, não reclamo, Pai, e ofereço ao Senhor. Recebe a minha oferenda. E eu, na divina vontade, estou vivendo igualzinho Jesus vivia. Igualzinho a vida de Jesus. Entenderam, gente? Então já vou falando logo de cara o principal elemento da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. O principal elemento da vida dele é essa vida de reparação. Jesus só viveu para reparar os pecados dos seres humanos. Nós somos chamados os filhos da divina vontade que iremos retirar o pecado do mundo. Por que nós iremos retirar os pecados do mundo? Porque nós iremos todos fazer a mesma coisa que Jesus fez através do martírio da nossa própria vontade. Onde nós vamos, por vontade própria, voluntária, igualzinho Jesus, por amor ao Pai, né? Igualzinho Jesus, a gente está fazendo e oferecendo em prol das pessoas que estão no pecado. Amém? Então, via esposa caríssima, quanta curiosidade, quantos excessos que se cometem com este sentido da visão. Senti a aflição e a dor por tantas ofensas que são feitas ao meu Pai, pelo uso dos olhos, e deixava cair lágrimas de meus olhos. Embora fossem gotinhas, do bebezinho, não obstante seu valor acompanhado do grande amor com o qual as derramei, era tão grande o valor que bastava para satisfazer a divina justiça por todas as culpas que com os olhos cometeriam todas as criaturas do passado, presente e futuro. Derramei, no entanto, as lágrimas sem ruído, sem fazer movimento algum. Suplicava ainda ao meu Pai se dignasse que, em virtude dessas minhas lágrimas inocentes... Então, pode chorar. Você pode chorar. Jesus está falando aqui que você pode chorar. Se estiver faltando coisa na sua casa, está difícil. Você olha para as paredes da sua casa, meu Deus, eu queria tanto pintar minha casa. Como está feia. Não tem problema nenhum você chorar. Você chorar não tem problema nenhum. Isso não é problema. Essas lágrimas você oferece também. Os seus sentimentos não são pecado. Os seus sentimentos não são pecado. Então vamos lá. Que essas minhas lágrimas inocentes obtivessem o dom das lágrimas de compunção
os pecadores e pecadoras que pedissem e desejassem o dom das lágrimas. Você tem o dom das lágrimas? Você pede o dom das lágrimas? Né? Então vamos pedir. Senhor, eu quero o dom das lágrimas, eu quero amar mais os pecadores, né? Eu quero amar mais as pessoas. Então me dê o dom das lágrimas, de eu poder sentir, né, a dor dos meus pecados e chorar pelos meus pecados, pelas minhas culpas, pelas minhas debilidades, pelas minhas fraquezas, pelas minhas imperfeições. Qualquer coisa que eu fizer, né, que seja em função do meu egoísmo, em qualquer circunstância que eu ainda veja que eu ainda estou falhando, o Senhor me deu o dom de chorar por isso, Senhor. Né? E o Pai me prometeu concedê-lo com toda a presteza a quem lhe o pedisse de coração sincero. Como de fato efetuou-a inteiramente, se realiza em tantos pecadores e mesmo em muitas almas justas, que se tornaram dignas do dom das lágrimas. Que interessante, né? O dom das lágrimas. Ele fala do dom das lágrimas. Que legal isso. Muito bom, né? Interessante. Nos primeiros, em desconto de suas culpas, né? O dom das lágrimas em desconto de suas culpas, que são os pecadores, e os segundos, os justos, para merecerem, através das lágrimas, a maior glória e consolação na vida eterna. Nossa Senhora tinha o dom das lágrimas, né? Ela chorava qualquer coisinha, ela estava chorando. E consolação na vida eterna. Conforme afirmei aos meus discípulos ao dizeres, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Imagina você ser um bem-aventurado porque você chorou muito na terra, né? Chorou muito na terra. Então não tem problema se chorar. Você chorar vendo a tristeza das pessoas, vendo a pobreza das pessoas, a miséria das pessoas, vendo alguém que está doente, que está sofrendo. Você chorar junto com a pessoa, pela pessoa, tudo isso você oferta, né? Nenhuma lágrima vai ser desperdiçada, né? Pedi ainda ao meu Pai que, em virtude dessa aflição que experimentava pela privação da vista, se dignasse conceder também muitas graças àqueles que, por meu amor, se mortificassem quanto a este sentido, privando-se de olhar coisas vãs e curiosas, e mesmo coisas lícitas, né? Coisas vãs e curiosas. Vãs é essas coisas mesmo, pornografia, essas porcaria mesmo. Curiosas, né? Coisas curiosas. Ah, eu vou ver lá o cara que tá estribuchado lá no acidente de trânsito lá. Quero ver. Nossa, tem foto? Ah, onde que tá a foto do cara que morreu, que foi atropelado? Quero ver. Tem gente que gosta de ver essas coisas, né? Quer ver tudo isso. Então, você mortificou. Você não quis ver? Eu não vou ver, não. Não é por medo, não. Eu não vou ver porque eu vou respeitar, não preciso ver. Não preciso ver. Vai fazer o quê? Pra que eu vou ver? Uma coisa triste, uma situação triste, pra que eu vou ver? Né? Por curiosidade. E mesmo coisas lícitas, coisas boas, a fim de poderem fazê-lo com alma invicta, né? Coisas lícitas que a Luísa, Jesus falava para Luísa assim, Luísa, não é para você ficar olhando para essas obras sacras, não. Oferta para mim. Ela ia para as igrejas com Jesus e ela ficava vendo, ai que lindo, nossas pinturas e tal. Não é para você ver, não. É para você olhar, não. Se priva de olhar, olha só para mim. Aí ela falou, tá bom, Jesus, tá bom. A fim de poderem fazê-lo com a alma invicta, porque este sentido é muito difícil de mortificar-se, devido à fraqueza humana, sendo mister para isso graça particular. Então, é muito difícil mortificar a visão e se precisa de uma graça particular para que você possa viver a mortificação da visão, tá? Então, por exemplo, se você também tiver com algum problema de visão e você chorar muito por isso, tiver muita dificuldade de fazer seu trabalho por causa disso, de dirigir, você oferta tudo isso para Deus. Oferta, eu não posso mais dirigir. Nossa, porque eu não consigo enxergar mais. Não consigo mais trabalhar como eu trabalhava em tal coisa.
porque eu não consigo mais costurar, porque eu não enxergo mais. Tudo isso se oferece como mortificação, porque você não consegue mais devido à sua fraqueza humana. E para você aguentar esse sofrimento de não poder dirigir mais, de não poder mais trabalhar naquilo que você gostava, né, de não poder de repente, né, ler na igreja como você gostava de ler, né, você precisa de uma graça particular para suportar isso. Então pede para Jesus, tá? Porque você vai ver o resto da sua vida, até o fim da vida, com esse problema, com essa dificuldade. E não adianta chorar, né? Às vezes você não consegue mais recuperar a vista, né? Algumas pessoas não. Saiba, filha, que tinha tanto mérito e tanto valor uma só daquelas respirações angustiadas que eu tinha no útero virginal, que bastava para satisfazer pelas culpas, defeitos e faltas de todas as criaturas. E saiba que o meu padecimento naquela estreiteza do ventre materno era tão grande que um só movimento seria suficiente para resgatar mundos infinitos. Podes compreendê-lo em parte, pensando que, sendo eu o Verbo eterno e Deus verdadeiro, não posso ser compreendido e nem abrangido, e sendo os próprios céus estreitos para minha habitação. Então, o próprio céu já é estreito para Deus. Imagina ele dentro do ventre materno de Maria, gente. Que loucura! Eu me reduzi a habitar como Deus e enquanto homem em carne passiva. Então, para ele vir viver num corpo de homem, numa carne passiva de sofrimento, né? O que é passivo de sofrimento? Que está aberto ao sofrimento, pode sofrer, né? Como qualquer outro ser humano. Não é um corpo humano que anormal, né? É um corpo normal, como qualquer outro, que sente dor fácil, como qualquer outro, sente frio normal, sente privações normais, até mais. Deus fez Jesus até mais sensível do que muitas pessoas, bem delicado mesmo, né? No pequeno tugúrio de um ventre virginal, com toda a plenitude de conhecimento próprio de um Deus imortal e de um homem passível e mortal. Então, mortal, tá dizendo aqui, ó. Um homem passível e mortal. Ele é Deus, imortal. Ele veio estar dentro de um corpo passível e mortal, né? E aflições dos sentidos, continuando. Possuindo, portanto, o perfeito uso da razão, enquanto homem, experimentava em todos os meus sentidos uma indizível aflição por estar naquele lugar estreito. Os olhos, eu já acho que eu já li isso aqui. Tá louco? Então, deixa eu passar para frente. Porque a fraqueza humana sempre ambiciona e deseja ver coisas novas e curiosas. Pedia-lhe que ainda desse força e virtude a todos os que deveriam ser privados da visão pelas indisposições naturais, que eu estava falando, né? Indisposições naturais é os olhos mesmo, né? Não pode pagar uma cirurgia laser, não pode fazer uma cirurgia de catarata, a pessoa não tem dinheiro, ou a pessoa nasceu com esse problema, então tudo isso. E por seus fins elevadíssimos, para que sofressem essa privação resignando-se. O que é resignar-se? É aceitar sem reclamar, né? Aceitar sem reclamar. Com a vontade e as disposições divinas. Então, que sofressem essa privação resignando-se com a vontade e as disposições divinas, com a vontade de Deus. Aceitando que isso é vontade de Deus, foi Deus quem quis. Sempre é porque Deus quis. Tudo que te acontece, doença, tudo que te acontece é porque Deus quis. Não adianta falar, não, mas eu fui atropelado, o cara estava bêbado, ele me atropelou, ele é culpado. Não adianta, não é culpa daquele homem. Foi permissão de Deus. Acima do homem ter a própria vontade dele poder, né, poderia não ter bebido, poderia não ter pego no volante, tal. Mas só que Deus poderia ter pegado um anjo e colocado o seu anjo da guarda, tirado você da frente do carro. Não fez por quê? Então, você tá entendendo? É Deus. Deus permite qualquer coisa que aconteça no planeta Terra. Tudo está dentro do desígnio de Deus. Tudo é divina vontade. O mal ou o bem que te acontece, tudo é por disposição divina, sabedoria divina. Não adianta se chorar, não adianta ficar bravo com Deus, não adianta ficar achando que isso não é para o seu bem. Você tem sempre que entender, tem um bem para isso. Aline, é fácil você falar, você está bem de saúde, você nunca aconteceu isso com você. É fácil você falar isso.
É difícil para falar isso pro meu irmão, o que aconteceu com ele. Ele não vai aceitar. Aí, falta a luz da ação da graça na vida do seu irmão. Espera em Deus, pede para Deus dar essa graça para ele entender isso. Quem vive na divina vontade vai ser aberto a entender essas coisas. Entendeu? Então, se você está buscando a vida na divina vontade, quer conhecer, você é aberto a saber essas coisas. E se consolar, sabendo que a vida não é só aqui. Quanto mais você perder na terra, mais você ganha no céu. Né? Que você não deve pensar em si mesmo, nenhum bem para si próprio, sempre para a glória de Deus. Né? A vida não é aqui, a vida verdadeira não é aqui, aqui é só um momento, a vida verdadeira é depois. Então, tudo que acontece aqui é temporário. Ai, mas 80 anos não é temporário, não. É temporário. É um sopro. É um fechar e abrir de olhos para Deus, em direção à eternidade que você vai viver com Deus depois. É sim. Então, faça questão de viver assim. Se você está nessa situação, resigne-se, aceite todas as vontades divinas e as disposições divinas. O Pai concedia tudo com grande amabilidade e presteza, né? As coisas que Jesus pedia, prometendo-me para todos uma graça particular. Então, o Pai, ele poderia permitir tudo isso que ele vai permitir para a sua vida. E a culpa, às vezes, das coisas ruins que acontecem com a gente, que Deus permite, é justamente por causa dos nossos pecados. Tudo por causa dos nossos pecados. Tudo para poder fazer uma justiça, um equilíbrio, uma harmonia no equilíbrio da justiça, para que você possa ter chance de ser salvo. Então, qualquer coisa que Deus permite na sua vida, mal ou bem, tem um motivo tão grande de glória para Deus que você não tem noção. Né? E se uma criança nasce doente desde o começo, essa criança é chamada de ser alma vítima. É chamada de alma vítima. Ela nasce para ser um equilíbrio entre o céu e a terra. Como inocente, ela mantém o equilíbrio do planeta. O planeta só continua vivendo porque ela existe. Então, se você tem um filho que nasceu doente desde o ventre materno, você saiba que ele é oferecido a Deus. Essa criança é para ser oferecida a Deus como vítima. E você ame muito, porque por causa do amor que você oferecer para essa criança, você vai estar salvo imediatamente. Se você aceitar essa criança e amá-la com todo o seu carinho, se você tiver uma criança doente na sua companhia, que você tenha ela doente com você. Síndrome de Down, qualquer doença que você possa imaginar. É a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida, é você ter uma alma vítima na sua casa. Ou você ser uma alma vítima. Não tem coisa melhor. Você não tem noção do quanto você é especial para Deus. Do quanto você foi escolhida a dedo por Deus. E você não sabe, mas você foi avisada antes de vir para cá. E você aceitou. Você aceitou. A pessoa que é uma vítima, ela foi consultada por Deus antes de nascer. Mas ela não lembra. Então, ela tem que pedir para Deus para poder trazer essa memória, né? De poder aceitar isso. Não ficar se sentindo rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe. Ah, eu sou doente, paralítico, porque eu fui rejeitado pela minha mãe, nasci paralítico. Ah, não, foi por causa que eu nasci atrasada. Minha mãe queria porque queria me ter normal e acabei nascendo atrasado. E aí acabou tendo esse problema. Em várias situações, mas tudo é na divina vontade. Não, é culpa da minha mãe. Foi culpa da minha mãe. Foi culpa do meu pai que bateu na minha mãe, que bateu na barriga da minha mãe. Você quer colocar a culpa em quem você quiser. Não vai mudar nada a ordem natural, divina das coisas. Não vai mudar. Não vai mudar. Tem permissão divina em qualquer coisa. Deus, ele pega o mal que é de Satanás. Tudo isso é mal de Satanás, tá? Aí tá no volume 61 aqui. 261 da Valtorta. Tá? Jesus falando aqui, ó. Foi Deus quem permitiu. Ele faz aqui, ó.
A dor vem do mal, mas Deus, não podendo aboli-la por justiça, porque essa força do mal existe e é a prova do ouro espiritual dos filhos de Deus, e o constrange a extrair do veneno do mal o suco de um remédio que dá para a vida eterna. Porque a dor, com sua mordida, inocula nos bons reações tais que os espiritualizam, fazendo-os sempre mais santos. Vós, pois, sede bons e respeitosos e obedientes. Não fiqueis julgando ninguém. Já há quem julgue. Lembrai-vos de que quanto mais penoso for o dever a cumprir na terra, maior será o mérito aos olhos de Deus. Então, quanto mais difícil for o seu dever aqui na terra, principalmente você que é pai de uma criança, que tem algum problema de saúde, que você passa dificuldades de todos os tipos para conseguir os meios de sobrevivência desse filho, que você gostaria de dar, né, um tratamento VIP para essa criança, né? E não tem. Essa criança precisa de tanta atenção, precisa de tantos profissionais e você não tem dinheiro. Tudo isso se oferece para Deus. Não vai deixar de lutar, de fazer o seu dever para com seu filho, de continuar indo na justiça, exigindo da justiça para conseguir o remédio, para conseguir o tratamento, indo atrás do SUS, enfrentando fila, tudo mais. Não pode. Quanto mais difícil for o seu dever, maior mérito tem para você, pai. A vida não é aqui. Mãe, a vida não é aqui. É lá no céu. Quanto mais você fizer o seu dever com amor para agradar a Deus, e essa criança que merece toda a graça de Deus, e você merece dar a ela também todo o amor, porque você fazendo bem a um pequenino desse, você é um bem-aventurado do céu. Qualquer um que faz o bem a um pequenino desses almas vítimas é um bem-aventurado. Então não deixa essa criança, já que ele é uma alma vítima, eu vou deixar sofrer. Então não. Deus está vendo o que você está fazendo. Não pode. É por amor a Jesus que você vai amar mais ainda essa criança. Muito mais essa criança. Muito mais, muito mais, muito mais. Né? E se não for criança, é adulto. Adulto também, que é especial, né? Não tem problema. Amem muito. E o amor deles é muito gostoso de receber, não é? Né? É muito maravilhoso. Então, não deixe de amar, não deixe de amar. Ofereça a Jesus, ame muito, né? Saiba que a vida não é aqui, que a santificação vai ser fruto dessa dor que a gente passa aqui na terra, dessas lágrimas, igual Jesus. Então, quanto mais a gente for próximo de Jesus, perto do que Jesus foi, melhor pra gente, tá? Então, vamos lá. Sabe, esposa minha? Aí o pai concedia tudo com grande amabilidade e presteza, prometendo-me para todos uma graça particular e assistência do Pai amoroso do céu, como efetivamente o faz e mostra-se verdadeiro Pai de misericórdia para os que com o amor de verdadeiros filhos se recomendam a Ele. Então, se você está sofrendo, pede para Deus ajuda. Não deixa de pedir ajuda se você está sofrendo para fazer o seu dever. Peça ajuda porque Jesus pediu para o Pai e o Pai prometeu que ia conceder para a gente graças particulares e especiais de assistência, tá? Sabe, esposa minha, né? Ele fala esposa minha, ele chama Maria Cecília Bage. Que ao fazer eu estes pedidos ao meu pai, eu apresentava-se minha mente todas as criaturas que iriam sofrer nesse sentido da vista, a respeito do qual eu rogava e oferecia por elas o que sofrera. Assim, os que iriam chorar, os que iriam ficar privados da visão, os que deveriam mortificar-se por meio dos olhos, todos os que tinham presentes, eu os contemplava um por um, e por eles rogava distintamente, segundo suas necessidades. Com amor de irmão, amava-os e implorava por eles a divina graça. Vi ainda, em minha sabedoria infinita, todos aqueles miseráveis que, pelo uso do sentido da visão, iriam ofender muito meu pai, e que, por sua dureza e obstinação, não haveriam querido jamais se arrepender. Para eles, não podia obter as graças
que obtinha para os outros que queriam se arrepender, porque não querem aceitar as divinas inspirações e a graça divina para se arrependerem. E eu mirava-os, cheio de compaixão, e suplicava ao Pai que, se não quisessem eles realmente se prevalecer de sua misericórdia e dos meus méritos, ao menos não os castigasse. Olha só o que Jesus é capaz de pedir para Deus. Jesus ele pede para Deus não castigar essas pessoas obstinadas com todo o rigor da justiça, como havia feito antes a muitos que, pela curiosidade de ver o que não convinha, receberam graves castigos, como aconteceu com a mulher de Lote e muitos outros. Nisto o Pai me satisfez. Então, Deus hoje não castiga como ele castigava no Antigo Testamento, por causa de Jesus, prometendo-me castigar com severidade menor e suportar as ofensas por algum tempo. Aí, por algum tempo, em virtude dos méritos de Jesus e das súplicas de Jesus. Efetivamente bem experimentam os delinquentes a promessa que me foi feita pelo meu Pai de que não iria castigá-los com toda a severidade igual a do Antigo Testamento. Se fosse de outro modo, quantas estátuas de sal e quantos outros castigos estaria o mundo cheio hoje por causa da curiosidade. Então, tá vendo? O que Jesus conseguiu pra gente? Tá vendo? Mas só que o mundo hoje tá num grau muito pior do que estava dentro desse contexto que Jesus rezou, tá? O mundo hoje aumentou o grau de pecado, num grau muito elevado, tá? Porque o ser humano hoje não é só obstinado para a sua própria satisfação. Não, hoje o ser humano está vivendo numa idolatria ao demônio, entendeu? Total, uma demonização da sociedade. Então, unir-se com o mal, com prazer pelo mal. Então, por causa disso, é necessário os filhos da divina vontade. Tá? Jesus ele fala que por causa dessa quantidade de pecados que está aumentando muito, é necessário haver essa harmonização da justiça com a vinda do reino da divina vontade. Então, por isso que o reino da divina vontade foi conseguido pelo próprio Jesus também. Né? No momento em que ele nasceu, encarnado, ele também já via essa necessidade de haver o reino da divina vontade. Daí a gente vai estudar isso no livro do céu também, que vai ser informado pra gente sobre isso, tá bom? Mas a gente vai deixar para depois. Aflições do ouvido. Sofria também pelo sentido do ouvido aflição muito grande, porque devido ao lugar tão estreito, estava inteiramente privado dele. Só ouvia os suspiros ardentes que a minha dileta mãe me dirigia do mais íntimo do coração. Ouvia ainda o doce entretenimento que ela tinha comigo, falando-me no íntimo com tanto amor e tanta graça que me arrebatava o coração e me forçavam cada vez mais a amá-la. De tudo mais, porém, eu estava privado inteiramente, e esta privação me causava muita aflição, a qual eu oferecia ao meu pai também em desconto igualzinho de tantas faltas que no sentido do ouvido cometeriam os meus irmãos pela curiosidade de ouvir tantas murmurações, tantas palavras contra a minha lei, tantas curiosidades, né, contra o Papa, curiosidades sobre tanta coisa arada que não presta para nada da igreja, que as pessoas estão inventando, né, coisas novas que estão inventando, pegando a Bíblia e criando romantismo com a Bíblia, né, e muitas outras coisas. E outras coisas indignas que muitos ouvem com deleite, com prazer. Pedia ainda a meu pai que os perdoasse e desse virtude e força àqueles que mortificavam este sentido fugindo da ocasião. Comunicasse-lhes o bom desejo de ouvir coisas santas e atinentes à sua maior glória. Desse virtude àqueles que ficassem privados deste sentido, para que o sofressem de boa vontade por seu amor. Em virtude do agrado e deleite que sentia ao ouvir os doces colóquios e suspiros da minha mãe, eu pedia que quisesse dar muita consolação de espírito àqueles que ouvissem de boa vontade as palavras santas, e que ao ouvirem as harmonias musicais lhes elevasse o espírito a contemplar e desejar as coisas do alto, né, do céu. Ao pensarem nas harmonias angélicas, consolasse o seu espírito e não permitisse fosse contaminado seu coração por todas as coisas que involuntariamente tivessem ouvido contra a lei divina. Então, as coisas boas que aconteceu com Jesus
ele também oferecia. E tinha mais valor ainda, né? Aquilo que ele recebia de Nossa Senhora, que eram ofertas em direção a ele pegava e distribuía graças à vontade, ó, à vontade, consolando corações das pessoas boas, né? Que buscassem a santidade, olha só. Tá vendo? Então, o que Nossa Senhora é capaz de conseguir para nós? Jesus, misericórdia, né? Meu pai prometia tudo, mas sempre com essa condição. Queria também a cooperação da vontade do ser humano. Então, se você tem vontade de ver coisas santas, músicas santas, louvores santos, tá? Então, vai trazer para você todas as consolações. Quando você estiver ouvindo música, você vai sentir aquele prazer enorme. Por quê? Porque vem de Deus. É Ele que permite. Mesmo que você esteja muito triste, você ouve uma música que toca o seu coração, ouve uma pregação, aquilo lá te levanta, né? Te levanta. No momento de muita aflição, você ouve uma pregação que você guardou, né, na biblioteca do YouTube, que quando você ouve, aquilo levanta você. Uma música que levanta você, né? Ou você canta uma música, né, que você está ouvindo, você mesmo cantando, levanta você. É graça divina. Tudo é graça conquistada por Jesus. Tudo, tudo, tudo. Nada se perde na divina vontade. Seu domínio absoluto e subordinado. Se bem que eu fosse árbitro de todas as coisas e delas dispusesse, tendo-me dado meu Pai o domínio absoluto e o poder sobre tudo que é criado, não obstante encontrando-me em carne mortal, como ainda não tinha tomado posse, com minha humanidade de tudo que meu Pai me concedeu, porque se bem que isto me fosse dado pelo primeiro instante da minha concepção, não obstante não tomei posse absoluta quanto à minha humanidade. Senão após a minha ressurreição, ele não tomou posse de todas essas coisas, das graças que ele conquistou antes, só depois da ressurreição dele, tá? O domínio absoluto e subordinado. Por isso, em tudo que fazia e ordenava, procurava sempre o beneplácito do meu Pai. Então, tudo o que ele fazia antes da ressurreição era tudo para agradar a Deus. Por isso que ele viveu na divina vontade. Porque ele não recebia nada em troca. Só ia receber após a ressurreição dele. Então, enquanto ele estava na terra, ele não tinha ainda o resultado das coisas que poderia ter, né? Ele não conseguia a conversão de muitas almas, da conversão de Judas, por exemplo, ele não conseguiu de jeito nenhum mesmo, por mais que ele pedisse, né? E aí o que ele conseguia fazer era pelo Fiat, era tudo pelo Fiat. Então tinha que estar em conformidade com o Fiat. Se ele conseguisse milagres, era em conformidade ao Fiat. Como que o Fiat trabalha? Depende da pessoa que está... se você fala assim, que essa pessoa seja curada. Eu quero que essa pessoa seja curada. Então, para essa pessoa ser curada, ela precisa acreditar em Jesus. Ela precisa acreditar que você é um servo de Jesus. Que você está falando em nome de Jesus, que você tem autoridade para falar. E aí você consegue. Então, como ele era reconhecido como o próprio Messias, aqueles que acreditavam nele, né, recebiam o milagre. Senão, não iam receber. Não iam receber. Agora, no caso, depois que ele ressuscitou, acontece as graças do céu vindas através, né, da ação do Pai na terra, em direção a todas as almas, indistintamente, né, sem acepção de pessoas. Depende da disposição da alma, claro, continua dependendo da disposição da alma, mas todos recebem, todos recebem. E se você intercede por um pecador, ele mesmo sem merecer, ele recebe as graças. Entendeu? É incrível o que Jesus conquistou, né, de poder sobre toda a criação, né, depois que ele ressuscitou. Por isso, em tudo que o Pai fazia e ordenava, procurava sempre o beneplácito do meu Pai. E embora pudesse dispensar as graças e obrar absolutamente por mim mesmo, ele não fazia. Nunca fez. Tá? Embora eu pudesse dispensar as graças e obrar e trabalhar absolutamente somente por mim mesmo, eu nunca fiz. Mas sempre pedia tudo ao meu Pai. E igual a gente, tudo a gente pede a Deus. Tudo a gente pede para Jesus na divina vontade. Essa submissão era-lhe tão grata e tanto o comprazia que com mão aberta me concedia o que lhe pedia. Então Deus era tão bom que Deus concedia tudo o que o filho pedia, porque ele estava em total submissão e obediência a Deus.
como nós também, totalmente estamos sendo chamados a viver essa submissão, essa fusão com a vontade do Pai. Não sair da vontade do Pai por nada, por nada. Então a gente é convidado a viver assim. E se a gente testemunhar, se a gente começar a testemunhar para as pessoas que nós somos filhos da divina vontade, logo que você imaginar, logo que Deus permitir que as pessoas te conheçam e acreditem, né, na Luísa, a gente pode estar pedindo milagres, fazendo milagres. A gente vai poder fazer milagres, executar milagres com essa mesma ação da fusão de Jesus, igualzinho nós iremos fazer. Mas depende das pessoas acreditar. Se eu falar para o meu filho agora, você vai ser curado, em nome de Jesus, porque eu estou querendo, se ele acreditar nisso, ele é curado. Entendeu? Eu tenho que acreditar mais do que ele ainda. Então eu já experimento isso, né? De não de cura, vamos dizer assim. Até hoje eu não tive nenhuma testemunho de cura, claramente. Mas assim, testemunho de conversão eu já tive, né? Porque eu falei para a pessoa, você acredita que Deus vai fazer? Vai converter o seu filho, vai tocar no seu filho, vai fazer seu filho voltar atrás? Você acredita? A pessoa acreditou, né? Você acredita que a luz vai iluminar a vida do seu filho? Que Deus vai mandar uma luz para ele lá? Ah, sim, eu acredito. Isso eu já tive. Muitas, muitas vezes. Isso por quê? Quando você está em união com Deus. Depende de você e depende também da pessoa que vai receber a graça. Então, tem que ter essa união e o Pai vai conduzir isso tudo. Porque você está na vontade dele. Ele vai olhar para a sua intenção, vai olhar para dentro de você e vai ver que não tem nada em função de favorecer a você mesmo. Não tem nada que te favoreça como pessoa. Não. É só para a glória dele. Ele olhando e vendo a pureza dentro de você, ele concede a graça. E aí ele vai fazer as luzes que são necessárias para cair sobre uma alma, que é necessário para ela, em função dos méritos conquistados pelo domínio absoluto e poder que Jesus recebeu pela sua humanidade, pela redenção. Então a gente recebe os bens e os frutos da redenção, que a gente começa a receber mais do que já estamos recebendo, só pela ação da graça de Deus, pela ação de Jesus. A gente, pelo nome dele, a gente está recebendo agora, também em função da nossa ação, em submissão a Deus, porque nós, filhos da divina vontade, a gente começa a ter a palavra criativa igual a de Jesus, a palavra de poder igual a de Jesus, de poder pedir uma coisa e aquilo ser concedido. Né? E não que as pessoas vão pedir em nosso nome, não, é em nome de Jesus. Sempre vai ser pelos méritos de Jesus. Mas você vai poder realizar prodígios e milagres de conversão, de graças derramadas, né? Se as pessoas acreditarem, se você também acreditar. Então, depende de uma caminhada de conhecimento, da divina vontade, para você começar a assumir essa realidade de que você e Jesus são a mesma pessoa, de que as obras que ele fazia, você vai repetir e fazer iguaizinhas como ele fazia. Em união ao Pai. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, os três, né? E Maria Santíssima ainda. Toda a corte celestial trabalhando com você para que aconteça, né, essa multiplicação da graça de Deus em direção a todas as pessoas, passado, presente, futuro. Além das reparações que você está fazendo, a intercessão que você faz é mar, não é gota, né, como de uma pessoa comum, é gota. E o seu é mar, né? Tudo que você oferece de atos na divina vontade são em direção a descer um orvalho benéfico em direção a todas as almas do passado, presente e futuro. E é muito incrível isso, tá? O que acontece? Tudo que essas almas boas, elas não conseguiram fazer para satisfazer o mandamento de Deus, os mandamentos da lei de Deus, para satisfazer a Deus, a glória de Deus, tudo que faltou a essas almas, que elas foram para o purgatório, e lá no purgatório elas, né, somente purgaram, né, fizeram esse momento de purgação somente, mas o purgar a alma, ela não dá a satisfação para Deus. Deus ficou em débito, ficou devendo para Deus. Ela ficou devendo. Ela vai para o céu como uma criatura purificada, né, das suas culpas, remida, perdoada, né, em função
em função, já contando, Jesus já contava, logo que ele desceu na terra, ele já contava com os filhos da divina vontade. Então, por isso que essas almas podem ir tranquilas para o céu, porque ele já contava com os filhos da divina vontade, que vão fazer essa reparação em prol dessas almas que já estão no céu e que estão dependentes da gente, mas que ele já deu para elas a glória antes. Entendeu? Ele já deu, elas já estão na glória e em função da vida dos filhos da divina vontade, do fim dos tempos, desses que vão viver no reino. Muitos que nem nasceram ainda. Olha que coisa incrível. Ele já dá em desconto, entendeu? Ou vamos dizer, tem desconto e tem também tem outra em satisfação, como que é tem outra palavra aí, depois a gente vê, né? Quando ele dá antes, tipo assim, ele é o fiador, né? E aí você é o fiador, você paga depois a dívida, tipo assim. Então Jesus já conta com a dívida sendo paga ao Pai pelos filhos da divina vontade. E essas pessoas, essas almas todas, já estão lá no céu esperando por nós. Por isso que todas elas ficam olhando para a terra. No livro do céu fala que elas ficam olhando e contemplando a terra, os filhos da divina vontade. E todas estão, elas todas querem ajudar a gente, elas querem estarem à nossa disposição. Os santos e os anjos do céu todos ficam de olho na gente, por causa que nós estamos completando a glória que eles não puderam dar. Santos como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, estão dependentes da gente. Acredite se quiser. Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, estão dependentes da gente. Mas só que já foi dado para eles, por causa em função de nós. Então, os nossos nomes já estão marcados dentro do coração de Jesus. Nossos nomes já estão todos gravados. Jesus já sabe, Deus já sabe até o fim dos tempos quem nasce, né? Então, já sabe quem são os filhos da divina vontade. A gente só está agora vivendo aquilo que já era marcado para viver, como predestinação. Então, é muito lindo isso. Se a gente começar a ler o livro do céu e entender tudo, uau, você fala, meu Deus, que coisa incrível, né? Que lindo, né? E assim vai. Oferecia-lhe essa submissão e sujeição em desconto de tanta liberdade que tomam meus irmãos, querendo viver à sua maneira sem submeter-se à vontade divina, desejando ser árbitros do seu querer e senhores absolutos de si mesmos. Então, ele oferece a submissão ao Pai também em desconto da liberdade que essas pessoas estão vivendo hoje. Pessoas que querem ser árbitros da sua própria vontade, senhores absolutos de si mesmos, quando, segundo todo direito, devem estar sujeitos à ordem divina, meu pai aceitava, demonstrava grande satisfação por tudo nesta minha oferta. Perdoa tudo, gente, tudo. Se cada um dos que agora não querem viver sujeitos se decidir respeitar as ordens divinas e cumprir tudo o querer do Pai, ele estará sempre pronto a dispensar a esses tantas graças quantas lhe for necessárias, a fim de que possam viver em tudo e por tudo submisso a ele. Então, né, os que aceitarem, tá? Viver sujeitos e cumprir as ordens divinas vão receber muitas graças, quantas forem necessárias para que possa viver em tudo submisso ao Pai. Amém? Então, deixa pro resto para depois. A gente vai terminar aqui. Então, é muito maravilhoso isso. É muito essa obediência de Jesus, essa submissão à vontade de Deus, né? A fusão de Jesus com a vontade de Deus, da divina vontade. Ele também ofereceu por nós que iremos abrir mão de sermos donos absolutos de nós mesmos, né? Nós já fomos antes, mas agora a gente está vivendo na divina vontade, não somos mais árbitros do nosso próprio querer, nós estamos abrindo mão e essas graças que Jesus conquistou, ele dá tudo para a gente, porque nós não queremos mais viver sujeitos a nós mesmos, decidimos a respeitar as ordens de Deus, cumprir tudo o querer de Deus, né? Estando prontos para dispensar, ele está pronto para dispensar as tantas graças quanto nos for necessárias para que a gente possa viver
plenamente a divina vontade. Então, a gente tem o céu constantemente à nossa disposição, plenamente, para a gente poder viver na divina vontade. Não tem desculpa para você não querer viver na divina vontade. É muita burrice da sua parte. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.